Então, mais uma vez, queridos amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe com a sua paz, que possamos extrair das luzes do Consolador, do Espiritismo em nossas vidas, bênçãos de aprendizado e de renovação. E para tanto vamos recorrer a essa que é uma das fontes mais valiosas do tesouro espírita. Refiro-me ao livro espírita. Em tantas feições, em tantos formatos, em tantos estilos, nós contamos com a bênção do livro espírita a nos enriquecer de luzes espirituais que nos trazem mais discernimento, que nos trazem mais estímulo, orientação, enfim, o conhecimento que liberta, que aclara, que consola e que nos impulsiona à frente na senda da evolução. E um daqueles que nos legou uma obra vastíssima nesse sentido, extremamente rica, por mais a tenhamos estudado ao longo de anos, não nos cansamos de nos surpreender com uma ou outra mensagem nova que descobrimos, um ou outro texto que nos falam de uma maneira diferente, que nos enriquecem ainda mais. Fazemos menção aqui à obra psicográfica de Chico Xavier, por diversos espíritos, como sabemos, a lucidez de um Emmanuel no seu trato do Evangelho, é a beleza poética de tantos dos poetas que pelo Chico nos deixaram as suas mensagens, as suas inspirações, é o trabalho esclarecedor de um André Luiz, como também a literatura agora ainda mais espiritualizada, aquele que já tinha esse dom, digamos assim, essa habilidade, mas que agora direciona essa literatura para fins ainda mais espiritualizantes, ainda mais nobres, que é o grande cronista, contista, que compartilha conosco as suas reflexões depois do mundo espiritual, o nosso querido irmão X, Humberto de Campos. E é uma mensagem dele que nós vamos recorrer quando ele nos conta a história de Anselmo Figueiredo. É, na verdade, um pseudônimo de que ele se serve para contar a história desse indivíduo, até então um jovem, que era conhecido pela sua indiferença em relação às questões da vida espiritual. Embora chamado a isso pelos seus pais, que partilhavam a seara espírita cristã, eram dedicados trabalhadores, estudiosos, e orientavam então o filho, ainda jovem, ainda moço, para que ele buscasse essas questões transcendentes, para que não deixasse simplesmente o tempo passar por ele, sem reflexão, sem proveito, sem consciência. Contudo, a sua postura até ali era sempre a mesma. Uma postura de reverência, uma postura até de ironia, de sarcasmo, a dizer que aquele tipo de buscas era mais conveniente a eles, os seus pais que já estavam em idade mais avançada. Mas que a ele, jovem, não convinha esse tipo de busca, afinal de contas, ele tinha muito o que fazer no mundo, muito o que aproveitar da vida moça, da juventude, com outras ocupações, em especial aquelas associadas aos prazeres de ordem material. Então, sendo jovem, ele considerava que o tempo lhe era garantido, considerava que o teria ainda em abundância, e assim ia vivendo, sempre postergando o encontro com as questões mais fundamentais da vida. Isso é coisa para quem já está mais velho, para quem já vislumbra a morte. Isso é coisa para quem está enfermo, para quem passa aí por dores, dificuldades, e eu nada disso tenho, por nada disso eu passo. Então, deixemos para depois, é preciso matar o tempo, gastá-lo a contento, nos gozos da matéria, há tanto por usufruir. A juventude é tão curta, quero mais é gozá-la. Assim ia vivendo Anselmo Figueiredo, como diz Humberto de Campos, neste texto que está no livro Pontos e Contos, capítulo de número 42. Convocado à fé religiosa, o rapaz se desviava de qualquer consideração mais grave relativamente à vida. Então, qualquer coisinha que envolvesse um pouco mais de responsabilidade, que saísse da craveira comum da superficialidade,
que é a condição de muitas criaturas encarnadas na vida, qualquer coisa nesses termos ele desprezava. Vivia nesta que, como nos diz Emmanuel, é a condição de tantos. Da vida somente conhecem a casca. Não é assim? Quantas criaturas a caminharem neste mundo, da vida conhecendo só a casca, só a periferia do corpo e das sensações. Mas o que são as sensações do corpo? O que é a estreiteza dos nossos sentidos ante a magnitude da vida? Nada. Aqui mesmo, neste local, agora, sucedem fenômenos, acontecem coisas, processos, trabalhos são desenvolvidos que nós nem imaginamos, nem de longe, dada a estreiteza dos nossos sentidos. Imaginemos então a criatura que vive única e exclusivamente para a matéria. Porque aqui, pelo menos, já buscamos as questões transcendentes, pelas vias do pensamento, pelas vias do coração. Já não estamos de todo indiferentes a essas questões. Agora existirão muitas e muitas criaturas que sequer cogitam sobre isso. Refletir sobre a morte, imagina só. Bate na madeira, deixa isso para depois. Como se essa não fosse uma das questões mais importantes da vida. Como se não pudéssemos voltar ao mundo espiritual amanhã. Senão hoje. Porque a gente toma por garantido o tempo, quando não necessariamente ele o é. Quantas e quantas criaturas do mundo não são o perfeito emblema ou a perfeita imagem daquele indivíduo da parábola do Evangelho? Seus campos produziram muito, e ele então diz para consigo: o que eu farei? Já sei o que eu irei fazer. A minha produção foi muito extensa, estou com muitos recursos, vou então aumentar os meus celeiros, acumular tudo que eu tenho ganhado, e direi então à minha alma: goza, porque tens muitos bens. Quando uma voz do alto diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Isso, em geral, é interpretado à luz dos bens materiais, a posse de bens materiais, mas poderemos pensar a mesma coisa da criatura que é rica em saúde e é mal barata, prejudicando a si mesma nos vícios a que se entrega. Ela tem a riqueza da saúde, mas diz para si: essa riqueza toda vou gastá-la não para edificar, mas para me comprometer, acreditando que a saúde é sua e para sempre. Quando amanhã as leis da vida ou o Senhor da vida poderão dizer: louco, esta noite te será pedida a saúde. E o indivíduo acorda com uma enfermidade, acorda com alguma questão nesse sentido. Então, quantos tipos de riqueza as criaturas humanas desperdiçam, menosprezam, porque vivem na casca da vida, sem meditarem sobre essas questões magnas. Olha, o tempo não é nosso, nem mesmo o corpo é nosso. O que deles estamos fazendo? Porque amanhã poderemos ser chamados a prestar contas. Todas as religiões, em sua essência, no fundo, tratarão disso. Pensa que és um espírito e que por este mundo estás de passagem. Analisa, portanto, o que fazes da tua vida, em especial do tempo recebido neste mundo. Mas ele, o nosso personagem aqui, o Anselmo Figueiredo, quando convocado à fé religiosa, desviava-se de qualquer consideração mais grave. Filho que era de pais devotados ao espiritismo cristão, apesar da assistência carinhosa do genitor e dos comoventes apelos maternais, Anselmo afirmava sempre não haver atingido a ocasião adequada. Como se precisássemos esperar a ocasião adequada para meditar sobre estas coisas. Isto é, para conhecermos, para entender o que de fato é a vida e o que aqui fazemos. Como se não fôssemos nós aqueles chamados a fazer a ocasião adequada, porque a ocasião adequada nasce da consciência, do senso de aproveitamento por parte do espírito. O espírito consciente sabe que o tempo é valioso por demais para ser menosprezado. Por isso Jesus dizia,
nessa frase que deve ser para todos nós um lema de vida. João 9:4. Convém fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A existência física é para o espírito um dia de oportunidade que surge, mas o dia há de se findar. Convém fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Qual o tamanho, qual a duração do nosso dia? Não sabemos. Por isso nos cabe aproveitar o tempo que temos, o agora. Em serviço crescente, em estudo, em aprendizado, em dedicação. Porque, como também frisa Jesus com a sua frase, nós não estamos aqui a passeio, alguém nos enviou. Nós, juntamente a esse alguém, ou a esse conjunto de benfeitores que nos ampararam e nos enviaram de volta à existência física, nós nos comprometemos. Nós planejamos coisas. Lá reconhecemos o valor incomensurável do tempo. Aqui, no entanto, às vezes, envoltos pela neblina, pelas brumas ilusórias da matéria, nos esquecemos disso. Mas eis aí a luz do Espiritismo, a realidade do Espírito que brilha no mundo sombrio da carne para nos lembrar, dia a dia, do que de fato aqui estamos fazendo. Convém fazer aquilo com o que nos comprometemos, junto àqueles que nos enviaram, enquanto é dia. No seu parecer, de Anselmo, o pensamento religioso quadrava tão somente a pessoas avançadas em idade. Era preciso desperdiçar a mocidade, gastar energias, estontear-se no prazer e depois, quando chegasse a perspectiva da morte, resolveria os problemas da fé. Contudo, seu pai, sua mãe, mais experimentados pela vida, aproveitando melhor o conhecimento espírita que já lhes bafejava o coração e a mente, seguiam lembrando o filho do valor do tempo, da importância daquelas questões. O pai lhe dizia: meu filho, já não és mais uma criança frágil, já não é tempo de meditares sobre os nossos destinos eternos. Ao que ele respondia, sempre com a mesma irreverência, com a mesma indisciplina, com a mesma postura de postergar para depois aquele encontro importante. Também a sua mãe lhe dizia: meu filho, não te esqueças, estamos na terra de passagem. Jesus espera-nos sempre com o seu perdão, com o seu acolhimento. Jesus aguarda o nosso movimento para secundar os nossos esforços de crescimento. Não nos violenta a consciência, mas aguarda, espera, saibamos aproveitar a ocasião que nos é dada. Mas ele, da mesma forma, ia repetindo que aquilo não era para a sua idade, para o seu momento, para a circunstância de vida que tinha. Sua mãe o convidava aos estudos e ele dizia: tenho outras predileções, minha mãe. Os jogos, os prazeres, que posso fazer? Você gosta dos estudos. Você gosta de refletir sobre essas coisas. Eu ainda tenho outro tipo de predileções. E assim, o tempo ia passando. Alguns amigos da família que frequentavam a casa também o convidavam à reflexão. Por exemplo, uma delas, que lhe havia falado dos valores do Espiritismo, da importância do estudo, ao que ele, sempre muito irreverente nas suas respostas, dizia: mas por acaso, dona Romualda, a senhora teria procurado o Espiritismo não fossem as suas cólicas, não fossem as suas dores? Só por isso é que você foi atrás disso. Como eu não tenho nada disso até o momento, não me sinto impelido a fazê-lo. O mesmo ele dizia para o seu Manuel: não terias procurado o Espiritismo, não fosse o seu reumatismo, os seus problemas, a idade mais avançada. E assim ele ia seguindo, digamos, levianamente vida afora. Faz-me recordar aqui um caso interessante de uma outra mensagem, desta feita de Ney Lúcio, que está no livro Alvorada Cristã. A mensagem se chama A Conta da Vida. Lá temos o caso de Levindo, que ia vivendo levianamente vida fora sem meditar sobre o quanto a vida já havia lhe dado
e o quão pouco ele havia correspondido à vida. E aí ele tem um sonho, um desdobramento em que um benfeitor espiritual lhe mostra a conta da sua vida. Quantas horas já aplicadas a ele, quantos sacrifícios, renúncias de benfeitores, de parentes, de amigos, quantos seres já para a manutenção fisiológica do seu corpo haviam sido sacrificados. E ele vê então a magnitude da conta da sua vida e Levindo desperta outra criatura. Já não mais leviano, mas ansioso por quitar algo dessa conta. Pois bem, o Anselmo aqui ia vivendo mais ou menos como Levindo, levianamente, displicentemente. Até que o tempo, sempre ele, o grande filtro da vida, o grande ceifador, vai passando. E se a misericórdia divina buscava por muitos meios e muitos modos, mas ele ainda assim resistia, chegou então a feição da morte, a conclamá-lo à vida maior. Antes disso, contudo, vale destacar, convidado inúmeras vezes pela bondade divina a traçar diretrizes superiores, com vistas ao destino sagrado, Anselmo Figueiredo fugir a todas as oportunidades de iluminação íntima. Então ele não poderia depois pretextar ignorância ou dizer que não havia sido buscado, que oportunidades não lhe haviam sido dadas, porque a vida nos busca, mais do que isso, nossos benfeitores. O Cristo nos busca por muitos meios, de tantos modos. É o que Saulo de Tarso pôde perceber às portas de Damasco. Ao cair da montaria, ele nota, o Cristo o havia chamado por tantos meios, de tantos modos, mas só ali ele despertava. O que fez o Cristo para ele, faz para com todos nós. Nos busca por meio de um livro, de um conselho, de um amigo, às vezes de uma dor, de uma experiência difícil, a nos conclamarem a refletir sobre a efemeridade da vida, sobre o jogo de ilusões e de sombras que é a experiência material, em busca da verdade luminosa que resplandece para além dos limites da matéria. Não somos nós, meus amigos, quem estamos buscando a Deus. Paremos e analisemos e vejamos que Ele nos tem buscado há muito tempo e muito antes de o buscarmos. Ele nos tem ofertado possibilidades, oportunidades, nos tem estendido convites. A questão é despertarmos para isso, notarmos os chamados. Pois bem, Anselmo também, convidado inúmeras vezes, fugir a todas as oportunidades de iluminação íntima, preferir as sombras espessas da ignorância a qualquer pequenino serviço de autoeducação. Porque, no caso dele, a ignorância é ainda mais grave. Existem dois tipos de ignorância. Aquela que de fato ignora. Essa é até uma atenuante ante as responsabilidades maiores da vida. Agora, existe outro tipo de ignorância mais grave. É aquela que quer ignorar. É aquela que já sabe onde estão as respostas, já recebeu algo do conteúdo, mas ainda assim mantém-se de olhos vendados para a realidade da vida. Essa ignorância acalentada, como nos diz Emmanuel, é muito mais grave. Torna-nos mais responsáveis, porque ela é fruto de uma escolha. A escolha de ignorar. Era o caso dele. Os pais espíritas o chamaram, lhe apresentaram o conteúdo, e ele mesmo dizia, não duvido dessas verdades eternas, mas agora elas não me interessam. Então vejamos a situação em que ele se colocara. Sua ficha individual na Terra estava cheia de anotações inferiores. Ociosidade, libertinagem, negação de atividades úteis. A qualquer interpelação carinhosa vinha à baila o velho estribilho. Não havia atingido o tempo próprio. Sentia-se distante da realização espiritual. Aceitava as verdades eternas. Entretanto, declarava-se sem a madureza necessária ao trabalho da própria edificação. E assim, os anos se passaram e ele chegou aos 48 de janeiro, quando então a morte veio convocá-lo à vida. Interessante, a morte enquanto mensageira da vida. Ele logo percebe, talvez por estar informado das realidades do Espiritismo, que algo estava diferente, que ele já não mais pertencia ao mundo dos encarnados. Porque, certa feita, em abrindo os olhos, não conseguia enxergar a claridade.
Sentia os dois olhos agora como duas lâmpadas mortas e havia penetrado uma região de intensas sombras. Ruídos estranhos, uma sensação angustiante. Por mais que ele clamasse e clamasse, sentia-se absolutamente só em meio àquelas sombras. E os anos foram se passando sobre os anos, sem que ele pudesse contar o tempo vivido naquela amargura. Até que um dia, já desesperado, aflito, algo arrependido da postura leviana e infeliz, ele recorre àquele recurso valioso que talvez um dia viu nos lábios de sua mãe ou de seu pai, a prece. Faz uma prece, uma rogativa às forças superiores da vida, quando de repente vê na escuridão em que estava o lampejo de uma luz, que vai cada vez mais se desenhando melhor, até se formar ali uma silhueta, que ele reconhece ser então a sua mãe, que o visitava na caverna escura em que ele se encontrava no mundo espiritual. Ele cai em lágrimas, rogando desesperadamente à mãe que por piedade pudesse socorrê-lo. A mãe o olha compassivamente e vê que por mais que ele quisesse se aproximar dela, não conseguia. E ela então diz: é inútil, meu filho, porque entre nós há um abismo que você mesmo cavou. Com a postura adotada. Há mais de 10 anos eu aguardava a oportunidade de encontrá-lo, de falar contigo, sem que me pudesses ver. Algo similar ao que se deu com André Luiz, no início do livro Nosso Lar. Se nos recordarmos bem, quando ele faz a prece e nota, enfim, a presença de Clarencio ao seu lado, Clarencio lhe diz: olha, há muito tempo o temos visitado, eu, sua mãe, mas não conseguimos ser vistos por você. Tal a faixa de sombra que você mesmo criou em torno de si. Não acreditando, não buscando, não cultivando a vida imortal, tudo deste a vida material. E ao passar pela alfândega da morte, o que encontraste? O nada, o vazio da sua vida, o vazio do seu tempo. Pouco ou nada aproveitado para construções perenes, imortais. Faz-nos recordar aqui o caso que está registrado, de novo, a literatura de André Luiz ela é muito instrutiva nesse sentido, a respeito da vida espiritual. O livro Os Mensageiros, capítulo de número 22. O título é Os que Dormem. É impactante o relato, quando André Luiz visita uma câmara com um grande número de espíritos em macas, adormecidos, sabe-se lá por quantos anos. Por quê? Desencarnaram e viveram de tal modo para a vida material que acreditavam, embora talvez tendo ouvido falar de vida após a morte e tal, mas não cultivaram isso, acreditavam que o que vinha depois era o nada. Então entravam numa espécie de hibernação, porque a sua mente mergulhava no nada. Dormiam, hibernavam, até que despertassem do pesadelo em que se colocaram, para se reerguerem para os processos de reajuste dolorosos. Mais ou menos a mesma coisa se dava com Anselmo. A mãe até o visita, sendo um primeiro lampejo da esperança. Mas diz: meu filho, você precisa agora sobrepor o abismo que você mesmo cavou. Ao que ele então reclama, enceguecido, ele reclama como se a vida, ou mesmo Deus, fossem os responsáveis por aquilo. Ele diz: por que me esqueceu o Senhor do Universo? Abandonado de todos, sou um fantasma de dor, sem o auxílio de ninguém. Por que tamanho padecimento? Por quê? Ao que então é respondido por sua mãe: Deus nunca te esqueceu. Foste tu que lhe esqueceste as bênçãos no caminho do mundo. Cuidaste apenas de matar o tempo, e o teu tempo agora permanece morto. Porque o que é o tempo, meus amigos? Alguém dirá: a passagem dos segundos.
todas as definições de tempo que tenhamos são mais definições teóricas ou filosóficas do que propriamente algo palpável. Nós vemos a relatividade do tempo em nossas próprias vidas, como ele passa diferente quando estamos bem ou quando estamos mal. O tempo é um conceito, ou é uma experiência muito humana. É um cenário, ou melhor, um campo onde somos chamados a semear em busca daquilo que realmente permanece. No tempo, somos chamados à sementeira da eternidade. Agora, quem não fecunda o tempo com a eternidade, o que o tempo lhe fará? Consumirá tudo o que ele valorizou. O tempo leva tudo aquilo que não foi construído em harmonia com a lei divina. No clima do bem, do amor, o tempo consome. É a sua função. O filtro da vida, o ceifador, o elemento que tudo renova e tudo transforma, no intuito de alimentar a evolução, mas é preciso saibamos fecundá-lo de eternidade, para que ele não nos deixe depois quais náufragos que tudo perderam, porque não souberam aproveitar o tempo, ou preenchê-lo daquilo que o tempo não pode consumir, ou levar. Como ele então só queria matar o tempo lhe deu o quê? Morte. Olha só, para a gente entender a profundidade disso, o apóstolo Paulo já tratava esse assunto nas suas cartas. Em uma delas, ele assim nos diz: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, então vivereis. Olha o que Paulo está trazendo para nós. Quem vive somente segundo a carne, o que lhe há de encontrar? Quem semeia na carne, da carne ceifará corrupção, diria ele agora na carta aos Gálatas. Aquele que viveu só para a carne, só para a experiência material, tudo o que ele busca, tudo o que lhe dá prazer, está morto ou vai morrer. Quem, no entanto, mesmo na carne, busca o que é do Espírito, encontrará vida crescente. Ainda que perca o corpo, como ele cultivou o que é do Espírito, aquilo segue consigo, em expressões cada vez mais amplas, profundas e belas. O amor, o bem, a verdade, a luz, a sabedoria. O que a morte pode com esses tesouros? Nada. Agora, o corpo, a sensação material, a fortuna, a posse, o que o tempo e a morte podem em relação a esses bens? Tudo. Então, como ele matou apenas o tempo lhe levou a, entre aspas, a morte espiritual. Porque ele, estando no mundo espiritual, que é em si repleto de vida, não conseguia enxergá-la, não conseguia sintonizar-se com ela, porque por dentro ele estava sem vida de fato, vida que abunda, experiência digna da imortalidade, como nos diz Emmanuel. Trabalha para ressuscitá-lo, meu filho, o tempo, procurando obter nova oportunidade de serviço perante a bondade do Senhor. As lutas do coração desfazem as trevas que rodeiam a alma. Por isso que ao virmos para o mundo, nós pedimos as lutas do coração, porque elas nos dão consciência, elas nos trazem realidade sobre nós, sobre a vida. Elas, as lutas do coração, não nos deixam adormecer no plano das ilusões. Então, as lutas do coração desfazem as trevas que rodeiam a alma. Não esqueças a longa estrada que ainda tens de percorrer. Eis, portanto, a triste colheita do homem que escolheu matar o tempo. Mas fica para todos nós a imprescindível reflexão sobre o tempo que aqui nos é dado, que não podemos tomar por garantido. Não sabemos se temos o dia de amanhã, sequer o mês que vem, tampouco o ano próximo, quiçá os próximos anos. É preciso saibamos desde já entremear
fecundar o tempo de cada dia com aquilo que seja eterno. Estudando as questões magnas da vida que repercutem ou refletem luz em nós mesmos, ajudando-nos a nos conhecer. Servindo para que do serviço nasça a virtude, fonte perene de felicidade à alma, ao espírito. A paz de consciência, o dever bem cumprido, o bem semeado, o amor expandido, a luz acendida. Tudo isso é o que nos cabe trazer para o tempo de cada dia, para que ele seja de fato usado como o patrimônio mais valioso da vida a nós dado por Deus. Não por acaso temos a parábola dos talentos, a parábola das minas no Evangelho, que no fundo tratam disso. Recebemos recursos para negociar por algum tempo, mobilizando-os na nossa ascensão, porque cedo ou tarde o Senhor da vida, o Senhor daquilo que nos foi emprestado, nos pedirá contas do que fizemos desses talentos divinos, sobretudo o tempo. É tão importante o assunto que, mais uma vez, já o apóstolo Paulo nos convidava a refletir sobre isso há 2000 anos, quando na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 6, ele diz: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Fazer caso do dia é o oposto de fazer pouco caso do dia. Fazer caso do dia ou do tempo é o oposto de fazer pouco caso do tempo. Agora, quem é aquele que faz caso do tempo? Aquele que o faz para o Senhor. Como os meus minutos, como as minhas horas estão sendo consagradas à vida. Porque servir ao Senhor não é somente na casa religiosa que o fazemos. É no lar, é no trabalho, é onde for, desde que hajamos de acordo com as suas leis. No compromisso com a verdade, no trabalho de expansão da fé, da esperança, na vivência do amor, do bem, aí estamos realmente consagrando o nosso tempo ao Senhor. Toda vez que engrandecemos a vida, a nós mesmos, a outrem, estamos fazendo caso do dia, estamos aproveitando o tempo. Porque, ao comentar essa fala de Paulo, no seu primeiro capítulo de comentários do Novo Testamento, à luz do Espiritismo, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 1, Emmanuel assim nos diz: muito raros são aqueles que valorizam o dia. Podemos expandir para o tempo. Multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, entre aspas, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. É interessante, né? Nós temos uma expressão popular que reflete a nossa inconsciência vulgar neste quesito. Matar o tempo. Como assim matá-lo? Por que não encher o tempo? Eu vou encher o tempo de vida. Quem de nós assim fala? Eu vou preencher o meu tempo de sabedoria, de luz, de trabalho, de esperança. Daí o convite já para começarmos a mudar a nossa relação com o tempo. Senão, seguiremos vendo o tempo como os antigos, muitos deles, o viam. O retratando nas pinturas como Cronos, o titã, o senhor do tempo, que devorava os próprios filhos. O que é aquilo senão o reflexo traumático da nossa relação com o tempo? Nós que dávamos tudo à matéria, o tempo vinha e devorava tudo. Então a gente pintava o tempo como um gigante que comia os seus próprios filhos. É a nossa relação adoecida, inconsciente com o tempo. Mas não precisa ser assim. Aos que servem ao Espírito, aos que buscam as coisas do Espírito, o tempo é um grande aliado. Porque tudo que você faz de acordo com a lei divina, o tempo só melhora. Qualquer virtude, qualquer esforço de crescimento, qualquer esforço no bem, o tempo só melhora. E mais, qualquer imperfeição, qualquer vício, o tempo só vai ajudando a vencer. Por quê? Vício e imperfeição é transitório. O tempo um dia vai consumir. Virtude, valor espiritual é eterno. O tempo só ajuda a construir. Por isso, continua Emmanuel, nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. Será que cada um de nós, os que aqui estamos, sabemos quanto tempo nós esperamos para ter o tempo que nós temos hoje?
Será que nós sabemos quanto tempo nós esperamos para ter esse corpo? Para voltarmos à matéria? Para reencontrarmos aqui aqueles com os quais temos coisas a acertar ou afinidades a aprofundar? Será que nós temos ideia do tempo que esperamos para ter o tempo que temos agora? Dificilmente teríamos. Mas o que nos dizem os Espíritos é: você esperou um bom tempo. Você ansiou por essa oportunidade. Então, por isso que ele fala de possibilidades sagradas, porque é uma possibilidade. Depende de você torná-la de fato uma possibilidade aproveitada ou não. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Como nos diz Emmanuel em outro texto, um dia bem vivido com Jesus vale mais do que séculos e séculos de nossos caprichos e ilusões. Um dia bem vivido com Cristo, meus amigos, vale mais e mais do que, às vezes, milênios de ilusões em que temos estado num loop infindável, né, de sofrimentos e de angústias. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente, como Anselmo Figueiredo, como o Levin do lado da história, e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Mas, conclui ele mais à frente, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Isto é, que o nosso tempo, patrimônio valiosíssimo que nos foi dado, deve ser consagrado ao Senhor da vida, aquele que um dia nos pedirá contas no tribunal da consciência do que foi feito com o tempo dado. Se dele fizemos apenas a sementeira ilusória para a colheita amarga e infeliz, a sementeira nas sombras para o despertar no nada, como se deu com Anselmo Figueiredo, ou se dele fizemos a sementeira de luz para despertarmos em planos mais sublimes, onde a felicidade, onde a paz estejam a nos acompanhar portas adentro do coração. Fica, portanto, para todos nós a reflexão, se em muitas de nossas experiências, em outras desencarnações, temos talvez aprendido como Anselmo a duras penas, hoje já não mais precisa ser assim. Nós já estamos informados do que nos espera, da natureza da colheita a corresponder à natureza da sementeira. Portanto, está em nosso querer semear para a eternidade ou apenas para o aqui e agora, colhendo depois a desilusão. Por isso encerro com uma frase que creio seja uma síntese de tudo isso que aqui buscamos abordar. É uma frase de um grande escritor brasileiro, o qual admiramos profundamente, João Guimarães Rosa, quando em carta certa feita a um amigo, ele disse: penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever será lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Que Jesus nos abençoe a todos muita paz.